Meus queridos, quero convidá-los a todos para que façamos uma leitura do texto sagrado no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 5, versos do 38 ao 48, que é a base do nosso estudo dominical nesta manhã. Amém, irmãos? Como de costume, nós faremos essa leitura alternada até chegarmos ao versículo de número 48. Diz assim a palavra de Deus: Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Dar a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Vamos todo? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Amém, irmãos? Podeis assentar, nós vamos estar separando as classes para o ensino dominical aqui nesta manhã. E nós estaremos dando continuidade aos valores do reino de Deus. Instrução de Jesus no Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo de número 7 do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus chama os seus discípulos, os seus seguidores, dizendo que aqueles que seguem a Cristo precisam serem identificados com o reino de Deus, com o reino do Pai. Então nós vamos ver que Jesus ele passa a dar uma instrução para que todos aqueles que seguem a Ele venham viver de uma maneira que Deus possa se agradar das nossas atitudes. E Jesus deixa ali vários ensinamentos. E hoje nós estaremos estudando sobre a retribuição. Não retribua pelos padrões humanos. Nós, o homem natural, ele tem a prática, o costume de agir perante as ofensas, os insultos, da mesma maneira com que é lidado. Isso faz parte da natureza humana, do homem caído, do homem sem Deus, manifestar dentro da naturalidade que há no instinto do homem. O homem, após a queda, o homem ele traz o quê? Um instinto animalesco, selvagem, grosseiro, desprovido muitas vezes de uma proporcionalidade
que deveria ser dado ao determinado fato. Por causa de um xingamento, a pessoa mata. Por causa de um olhar diferente, a pessoa se acha no direito de insultar o outro, de falar palavras que não deveria ser dita. Então isso é dentro do contexto natural, dentro do contexto humano. Só que Jesus passa a ensinar aos seus discípulos que o seu seguidor, aquele que nasceu de novo, aquele que foi transformado pela sua palavra, foi edificado através dos seus ensinos, foi visitado pelo Espírito Santo, ele já não vai mais agir no campo da naturalidade. Porque a dimensão que ele agora vive é uma dimensão espiritual. Porque Cristo vive nele, o Espírito Santo habita nele. Logo, as suas ações não serão ações relacionadas com a conduta do homem natural. Mas o que vai ser manifestado nele será atitudes de um verdadeiro cristão, que tenha Cristo como seu exemplo, Cristo como seu modelo e vai agir como Jesus lhe ensinou. Então, nós não podemos retribuir as pessoas conforme o peso de uma sentença que eles agem contra nós. Nós não podemos buscar o quê? A ofensa contra o nosso próximo, se ele nos ofendeu. É isso que Jesus vai ensinar. E esse princípio, ele já era ensinado já no princípio antigo. Nós vamos verificar que no nosso texto áureo, nós vamos ver que já no Antigo Testamento, Deus já havia estabelecido um padrão de relacionamento, um padrão de conduta entre aqueles que são os seus filhos. Deus tinha Israel como seus filhos. Deus era o pai da nação. Deus era aquele que dava diretrizes. E qual é a diretriz que Deus estabelece para o seu povo? Em Levítico, Deus vai dizer, olha, não vingarás, e nem guardarás rancor quanto os filhos do teu povo, quanto os seus irmãos. Então Deus está dizendo, olha, vocês não devem tomar vingança. Vocês não devem guardar ira no coração. Nós estudamos em algumas aulas passadas, irai-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, o sentimento da ira, ele pode até vir na nossa mente, mas nós não podemos deixar ele descer para o coração. Porque se ele descer para o coração, vai criar uma raiz de amargura. Logo nós iremos ficar com o semblante caído e irá brotar um sentimento que é totalmente carnal, diabólico, que nós vamos intentar o mal contra o próximo. Mas Deus está dizendo, vocês não devem tomar vingança. Vocês não devem guardar ira contra os vossos irmãos. Mas, Deus está dizendo, entretanto, vocês deverão amar eles, como a ti mesmo. Então, aquilo que Jesus diz, resume sobre a lei, amarás a Deus sobre todas as coisas, de todas as tuas forças, de todos os teus pensamentos, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. As pessoas dizem, olha, Jesus trouxe algo novo. Não. Jesus traz algo que está na lei, porque a lei dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a lei já estabelecia esse princípio, que Deus deveria tomar a vingança. A vingança não é algo que o homem deve tomar para si, ou deve guardar ira contra outras pessoas por uma ofensa. Nós vamos ver que lá em Provérbios, nós vamos ver que está escrito, lá em Provérbios 20, 22, não digas, eu farei pagar o mal pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Então, o Antigo Testamento já traz essa recomendação, que a vingança, ela pertence a Deus. Os insultos que são levantados, são ditos,
o mal que as pessoas querem fazer contra nós, nós devemos depositar nas mãos de Deus. E deixar que Deus tome o quê? A vingança. Deus retribua aquele mal que as pessoas querem nos fazer. Então deixa na mão de Deus. E nós vamos ver que Jesus vai aumentar. Além de levar, deixar a vingança na mão de Deus, Jesus vai acrescentar algo a mais a respeito disso. Mas ele está dizendo, lá em Isaías, Deus tomando o profeta diz, olha, fortaleceis as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Diga ao desanimado no coração, sejam fortes, não temam, Deus virá e virá com vingança divina e com retribuição para salvar vocês. Então o profeta está dizendo, se você está desanimado, está cansado, você está caído, levante e se esforça, porque Deus trará justiça, Deus trará vingança, retribuição sobre aqueles que estão praticando mal. E a maneira de nós agirmos, nós vamos encontrar isso lá em Samuel, capítulo 24, versículo 12 e versículo 13, dizendo, o Senhor julgue entre mim e ti, e vingue ele os males que você tem feito contra mim. Mas não levantarei a mão contra você. Como diz o provérbio antigo, que está citando a lei. Porque dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso não levantarei a minha mão contra ti. Se nós nascemos de novo, nós somos transformados. Fomos chamados para termos uma nova vida, que é segundo o padrão que Deus estabelece para nós, segundo as Santas Escrituras, logo nós não podemos tomar vingança e nem retribuir as ofensas que estão sendo jogadas contra nós. Mas por que então, nos dias de Jesus, as pessoas estavam usando de vingança e de retribuição contra o seu próximo? Por que eles estavam agindo assim? Nós vamos ver, meus irmãos, que há um princípio chamado a lei do talião, que vem do latim talion, significa retribuição. Essa palavra talião não tem na Bíblia. A palavra retribuição, onde vai trazer essa lei a respeito da sentença que as pessoas devem sofrer sobre o mal que traz contra as outras, nós vamos ver que usou esse termo, ficou colocado como a lei do talião, uma palavra latina, mas já era um costume antigo, já nos dias de Hammurabi, que foi que estabeleceu esse princípio da retribuição. Porque a lei do talião, Deus manda que não haja vingança e nem raiz de amargura contra o próximo. Só que, infelizmente, algumas pessoas, eles se sentiam no direito de trazer vingança ou retribuição contra a outra pessoa. E Deus fala, olha, não vai ser assim. Eu vou estabelecer um princípio para que venha refrear o sentimento animalesco do homem em querer vingança, em querer trazer o quê? Uma sentença desproporcional sobre alguém que praticou algo contra você. O que acontecia? Vamos aqui fazer uma ilustração. Está ali trabalhando eu e o Tiago. Nós estamos trabalhando ali numa olaria, amassando barro. Eu e ele. Amassando barro. Aí, eu estou amassando barro, eu vejo ali um vidro no meio do barro. Eu estou vendo o vidro, eu passo do largo, e eu vou falar, rapaz, o outro que pise não vai ser eu. E o Tiago pisa ali no vidro e perde um dedo. Logo ele disse, olha rapaz, você fez isso de propósito. Você viu o vidro e não me avisou. Logo ele fala, olha, eu vou me vingar.
E ele vai, pega uma faca e corta o meu pé todo. Então houve uma vingança, e essa vingança foi desproporcional. Se ele perdeu o dedo por minha causa, por que agora ele vai arrancar o pé? Então Deus está dizendo, olha, se você foi ofendido por alguém, você deve levar essa pessoa ao tribunal. Só que a punição dele não pode ser maior do que a sentença daquilo que você recebeu. Se ele perdeu um dedo por sua causa, então a sentença contra você vai ser você perder um dedo. Você não pode perder 2 dedos, você não pode perder o pé. Então, naquele tempo antigo, as pessoas estavam agindo, embora Deus houvesse dito, não vingarás. Então, você não pode tomar vingança. Mas se você acha que aquele cidadão, ele foi maquiavélico, ele foi ímpio, ele foi ruim com você, e você não quer se vingar, mas você leva essa sentença para o tribunal. Então a lei do talião era uma lei para refrear um sentimento de vingança. Um sentimento para que a pessoa não agisse no calor das emoções e não ferisse ou não trazesse uma consequência pior daquela que você foi alcançado por uma outra pessoa. Então esse princípio foi criado para isso. Porque infelizmente tem pessoas, meus irmãos, né, que ele não consegue perdoar. Ele guarda aquele sentimento, ele quer fazer a justiça. E Deus está dizendo, olha, se você não é para se vingar, mas se você está tendo esse sentimento, então vamos fazer o seguinte, essa pessoa vai ser levada ao tribunal. Então vai ser o seguinte, a proporção ela tem que ser igual que a ofensa. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, pele por pele, unha por unha. Então era isso que a lei queria estabelecer, para que não houvesse injustiça e nem uma ação que fosse maior do que aquela que você havia sido afligido, né? E isso sempre acontece. As pessoas, elas querem fazer justiça, só que elas usam que há desproporção. Se falaram algo contra ela aqui, ela quer falar 10 palavras contra outra pessoa. Embora não deveria falar nada. Mas ela sempre quer agir de uma maneira desproporcional. Então, Deus criou isso. Então nós precisamos compreender o sentido dessa lei. Só que os fariseus agora, meus irmãos, eles aplicavam essa lei de uma maneira da qual no princípio não foi assim. Deus disse para não haver vingança. Mas tinha as pessoas que queriam que a justiça fosse feita. E Deus fala, então leva até o tribunal. Só que agora eles estavam usando essa sentença para estarem se vingando. Um sentimento totalmente, eles deveriam perdoar, mas eles estavam querendo que outras pessoas fossem ali alcançadas por um juízo, por uma sentença contra outras pessoas. Então, o verdadeiro sentido da lei, ele estava sendo quebrado. É o que nós falamos sobre a questão lá do divórcio. O divórcio não foi algo que Deus criou, mas foi uma sentença que Deus permitiu por causa da dureza dos homens que estavam maltratando as suas próprias mulheres. E elas estavam sendo prejudicadas. Porque muitas vezes eles mandavam ela embora e elas não tinham direito de casar de novo. E o homem tinha 2, 3 mulheres, as mulheres não poderiam ter 2 ou 3 maridos. Então, embora tudo isso é errado na lei, né? É errado diante de Deus, só que os homens tomaram um princípio errado. E aqui o que está acontecendo é isso. E Deus está dizendo, meus irmãos, para que nós não podemos agir dessa maneira. O nosso princípio
não pode ser o princípio conforme o princípio do mundo. Vamos ler lá em Romanos, alguém lê para nós, Romanos 12, versículo de número 2. Romanos 12, versículo de número 2. Amém. Não vos conformeis com esse mundo. O que ele está dizendo, não toma o mundo como modelo. O modelo do mundo é o toma lá da cá. Você deu aqui ou leva ali. Ofendeu lá, vou ofender aqui. Praticou o mal lá, vou praticar o mal também. Então o mundo age dentro de uma naturalidade da qual os cidadãos do reino de Deus não podem agir nesse mesmo padrão. E Paulo escrevendo diz que nós não podemos nos conformar com a maneira pela qual o mundo age. Mas nós temos que experimentar a boa e agradável vontade de Deus, para que nós venhamos praticá-la, a palavra, para que Deus possa se alegrar das nossas atitudes. Então o cristão, ele não vai buscar vingança, nem a retribuição, porque ele agora é um cidadão do céu. Ele não age mais segundo o homem natural, mas ele age agora, meus irmãos, dentro de uma espiritualidade relacionada com as características que Jesus deseja que cada um de nós tenhamos. Então, o salvo em Cristo, ele precisa viver e praticar a verdade do Evangelho. Porque se nós dissemos que somos o Talmidim, vocês aprenderam o que é Talmidim? Não aprenderam ainda? Discípulo. Se nós dissemos que somos discípulos, o Talmidim de Jesus, as nossas ações têm que ser igual às ações dele. Porque levar o nome, muitos levam. Olha, eu sou cristão. Só que as nossas atitudes precisam falarem mais alta do que as nossas palavras. Não adianta eu falar que sou seguidor de Cristo, que sou cristão, se eu não vivo a verdade do Evangelho. O Evangelho é estudado por muitos, por outros grupos que professam outras fés, mas o Evangelho não é somente para ser estudado, é para ser vivido, é para ser praticado. Jesus não trouxe algo impossível, mas ele trouxe algo que é possível para aquele que foi transformado, que teve o encontro com ele, com aquele que um dia o Espírito Santo habitou no seu coração e o moldou. Meus irmãos, nós não somos mais naturais. Nós somos espirituais porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Se o Espírito Santo, ele é do céu, veio do céu, ele vai manifestar as características espirituais. Porque as características carnais, todos nós já trazemos em nossa natureza. Que é a vingança, é o ódio, é a inimizade, é a porfia, as facções. Isso o homem natural tem. Mas agora eu quero ver o homem natural ter virtude espiritual. Só vai ter se o Espírito Santo habitar nele. Porque o fruto do Espírito só será manifestado naquele a que o Espírito Santo manifestou a presença de Deus. Não há como uma fonte de água salgada produzir água doce. A não ser que haja uma intervenção divina. Quando Moisés chega em Mara, com o povo peregrinando pelo deserto,
foram tomar as águas que ali haviam, e as águas não eram próprias para beber, não eram potáveis. E eles foram beber e falaram, não tem como. Mas Deus fala para Moisés, ora Moisés, vai, pega um arbusto, corta o tronco e joga na água. E quando Moisés faz isso, as águas se tornam potáveis, se tornam bebíveis. Mesmo assim é o homem. O homem é uma fonte amarga. É uma fonte imbebível. Mas quando ele passa pelo madeiro, quando aquele que foi pendurado no madeiro habita no seu coração, há uma mudança, há um milagre na vida dele. Ele passa agora a ser uma nova criatura. A água que sai dele é água viva. Porque foi mudado, foi transformado. É impossível alguém que passou pela cruz, que aceitou a Cristo, continue vivendo em uma prática da qual é contrária à palavra de Deus. Então, o princípio, meus irmãos, do olho por olho, é estabelecer limites, para que não haja uma retribuição desproporcional, além daquela que você sofreu a sentença. Porém, nós vamos ver que Jesus, ele vai dizer algo diferente. Ele vai trazer a espiritualidade da lei. Versículo 38. Jesus diz, olha, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Sabemos que Deus disse, não tomarás vingança, e nem guardará raiz de amargura. Não terá ira contra o teu irmão. Mas a ele você deve amar como a ti mesmo. Só que infelizmente tem aquelas pessoas que não conseguem amar o outro como a si mesmo. E quer vingar, quer retribuir. Deus fala, olha, então vamos estabelecer um princípio da proporcionalidade. Vou refrear esse sentimento. Criou a lei da retribuição. Então Jesus está dizendo, olha, foi escrito isso lá. Porém, eu estou dizendo a vocês agora, olha bem, vocês prestem atenção. Porém, eu vos digo, que resistais ao mal. Então, se alguém te feriu, resista ao mal, não pratique a maldade contra ele também. O mal precisa ser resistido. Resistir é impedir que ele habite em você. Ele pode até vir na tua cabeça. Mas você precisa clamar. Vem e fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me liberte desse sentimento. E se você for sincero no seu coração, o Espírito Santo tirará isso da sua mente. E não deixará que isso desça para o seu coração, criando uma raiz de amargura. Precisamos ter fé, meus irmãos. Segurar o escudo da fé. O inimigo te fez mal. O diabo vai jogar uma seta contra você. Mas você usa o escudo da fé. Não vai deixar que aquilo venha te atingir. Mas você vai confiar em Deus. Que Deus vai agir em teu favor. Então Jesus está dizendo que nós precisamos resistir ao mal. Não deixar ele agir. Aí ele vai dizer, se alguém bater na tua face direita, oferece também a outra. Sabe o que é bater na face do outro? Chamar o outro para briga. Eu lembro quando a gente era mais pequeno na escola, quando tinha aquelas desavenças entre as pessoas,
Aí chegavam aqueles que se diziam amigo, né? Fazia aquela rodinha, passava um risco. Quem for mais macho, pisa aqui primeiro. Aí um colocava, o outro já pisava no pé do outro lá e já, né? E tinha aquela também, né? Colocavam lá, "Ei, quem for mais macho, cuspe aqui", né? Pum, cuspe no outro. Então as pessoas incendiavam, chamando a outra para briga. Então criavam um clima. Então, quando está dizendo, se alguém bater na sua face, né, te chamar para briga, te ofender, não retribua a ofensa, mas ofereça a outra dizendo que você não tem ressentimento, que você não tem desejo de praticar o mal, como ele está agindo. Então, se alguém te chamar para uma briga, não vá. Não entre nela. Quando oferece a outra face, porque se alguém bate na sua face, você, pá de novo. Mas se ele bater na sua face, você pá de novo, você faz isso, ó. Você não vai retribuir. Você não vai agir de uma maneira maligna. Mesmo que você tenha razão. Confie em Deus. Espere nele. Que Deus agirá em teu favor. Deus está no controle. Aparentemente, parece que a ofensa, ela vai acabar com a gente, meus irmãos. Mas se nós estivermos aos pés de Cristo, não nos fará mal. Eu lembro de José. Os irmãos bateram, jogaram numa cisterna. Venderam como escravo. Vocês veem José orando, ou escrito em algum lugar: Senhor, aqueles caluniadores, pecadores. E quando Jesus estava no trono, os seus irmãos foram até lá. Não era a hora da retribuição? Não era a hora da vingança? Mas ele era um servo de Deus. E o servo do Senhor não tem lugar para essas coisas. Ele não retribuiu o mal que os irmãos fizeram com ele. Ele não exerceu a vingança. Que talvez tinha até direito, vamos dizer assim, de seus irmãos se tornarem escravos dele. Mas não agiu, meus irmãos. Ele resistiu ao mal. Não permitiu com que isso alcançasse o seu coração. Ele resiste. Então, para muitos, talvez aí fora, o homem natural, fugir de uma ofensa, de uma disputa, de uma briga, para eles é sinal de covardia. Fugiu. Mas a Bíblia fala, fugir de toda aparência do mal. A Bíblia não manda enfrentar, manda fugir de toda aparência do mal. Nós temos que nos retirar da aparência do mal. Retirar é fugir, resistir ao mal. Tiago diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando nós nos sujeitamos à palavra, meus irmãos, o inimigo já não encontrará brecha. Eu lembro de Jó. Todos vocês sabem que qualquer história, novela, dramaturgia, filme, o bandido e o mocinho, o bem e o mal, eles
vão caminhar lado a lado até chegar ao final do filme, não é isso? O mocinho, o bandido vai estar ali, ó, até no final do filme. Só que Jó tem 42 capítulos. Do capítulo 3 em diante, meus irmãos, o diabo sai de cena. O diabo sai de cena, não está mais ali. Já não age mais. Por quê? Jó resistiu ao diabo. E o diabo fugiu da história, ele não entra mais na história. Só entrou no princípio. Da mesma forma, o diabo tentou te atingir, tentou te prejudicar, mas a sua história está sendo escrita. Se você submeter a Deus, o diabo fugirá de ti. Ele não estará mais escrito na tua história. Pode até levantar homens malignos, mas ele vai ter que fugir de diante de ti. Então, compreendemos nesse primeiro princípio. Se alguém tentar nos ofender, nós não vamos agir da mesma forma. Mas vamos mostrar que nós queremos o bem para ela, não o mal. O próximo versículo, ele diz, olha, e se alguém quiser pretear contigo e tirar-te a vestimenta, largue-lhe também a capa. Então ele está dizendo aqui, não é um roubo. Algumas pessoas acham que é um roubo, porque alguém vai chegar, vai querer roubar a sua capa, você dá também a túnica. Não é isso, a gente tem que entender o costume judaico. O que dá a entender aqui, nesse texto, nesse contexto, é que esse cidadão aqui, ele fez uma negociata. E agora ele tomou aquela túnica nessa negociata. Só que ele não pagou. E agora o credor, ele quer a capa de volta. Porque a capa é dele. A capa não é tua. E o credor, ele vem tomar de volta aquilo que é dele. E Jesus está dizendo, olha, se ele vir tomar aquilo, mostre que você não tem nenhum rancor, dá-lhe também a túnica. Dá-lhe também a túnica. Porque eu já vi gente aqui que fez negócio com outros, né? E ele não cumpre o acordo, e o outro fala, olha, eu vou te levar no tribunal, vou te levar na justiça. Agora que eu não faço mesmo, porque ele falou que vai me levar, não acredito, vai me levar por quê? Toma vergonha na cara, rapaz. Fez negócio, cumpre compromisso, pague. Se não é teu, devolva. E devolver ainda, duplicado, pagar o juro. Porque se alguém quer levar a capa, é para entregar a túnica, então não permita que outro leve você no tribunal, mas reconcilie com ele e devolva aquilo que não lhe pertence. Você está entendendo esse princípio? Porque tem gente, né? Não é que não, mas já veio fora aí. Ele vai lá, faz aquele monte de compra na loja e não paga. Aí a loja quer pegar de volta. Não, não dou. É meu. Né? E acha que está tudo bem. Deus vê todas essas coisas, meus irmãos. Deus vê todas essas coisas. Os nossos acordos precisam serem cumpridos. Os nossos compromissos precisam serem pagos. Precisamos responder de acordo com a verdade. Então aqui, as pessoas achavam que era um bem necessário que você tinha e o que o credor queria de volta. Então está dizendo, antes que ele te leve no tribunal, pague a ele
a devida justiça. Se você comprou a capa e não pagou e agora ele está vindo te buscar, entrega também a túnica, dizendo que você não tem nenhum rancor, que você não tem nenhum sentimento ruim contra ele. Mas pague, cada um a si mesmo a devida benevolência. A única coisa que nós temos que dever para os outros, irmão, sabe o que é? É o amor. Isso que nós temos que ser devedor. Ele continua dizendo, agora, versículo de número 41. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então, está dizendo aqui sobre uma convocação para alguma obra ou alguma coisa. Você é convocado. Sua irmã te convocou para você ir lá na casa dela, que ela está de mudança, para lavar a casa. Fala, meu Deus! Você deve ir lá lavar a casa, não só lavar a casa, fala para ela, olha, vamos também rastelar o quintal. Então, se alguém está te convocando, está te chamando para fazer alguma coisa, faça. Faça. Faça o bem enquanto você tem a oportunidade. Ele usa o exemplo aqui do Cirineu. Em determinado momento, Jesus ele tem um tropeço. E aí o Cirineu está passando por aí, por ali. E aí eles obrigam o Cirineu a levantar a cruz ali, para que Jesus prossiga o seu trajeto, o seu percurso. Ele não era obrigado a fazer aquilo. A cruz não era dele. Quem estava sendo sentenciado não era ele. Mas nós vamos ver que ele cumpre. Então, se alguém te chamar para fazer alguma coisa, né, faça. E faça o dobro daquilo que te pediu para fazer. Mesmo que seja obrigado. Faça o dobro. Faça isso aqui, irmão. Pô, rapaz. Faça o dobro daquilo que lhe te pedi. Em vez de reclamar, faça. E procura fazer muito mais além. Não só o necessário. Porque tem algumas pessoas que chamam para fazer alguma coisa, ele vai, quer fazer de má vontade, e faz só o que pede. Mas nós devemos fazer muito mais além daquilo que estão nos pedindo. Que estão nos chamando. Ele fala que, olha, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai além. Caminhe 2, mostrando que você não tem nenhum rancor. Não tem nenhum sentimento de ira ou de amargura. Embora a ira pode até vir, né? Mas sai para lá, ira. Que eu vou fazer em nome de Jesus. Versículo 42. Fazer alguma coisa a alguém. Olha só. Ouvir, dar a quem te pedir, e não te desvie daquele a quem quiser que lhe empreste. Então está falando da necessidade. Isso aqui não está tirando a sua consciência de você olhar e você verificar a procedência daquilo. A procedência daquilo. Não está dizendo disso. Mas se alguém está precisando de algo que é necessário e que você tenha, entregue para ele. Que ele está carecendo, ele está precisando. Tem gente que quer usar esse versículo aqui para aproveitar da bondade de alguns. Não quer trabalhar, não quer fazer nada e quer viver na custa dos outros. Não é isso.
Está falando de alguém que verdadeiramente está passando por uma situação difícil e você tem condição de ajudar, você tem que ajudar independente de quem quer que seja. É o vizinho lá, um tribuloso, mas precisou, pediu, dê, empreste. É algo necessário? Dê. Entregue. Precisamos avaliar. Que veio um cidadão aqui, na igreja, querendo dinheiro para comprar remédio. Falei para ele, vai lá na farmácia, depois da escola dominical, tem uma farmácia ali na rodoviária. Você vai lá, que eu vou comprar um remédio para você e vou te dar. Não, mas eu quero dinheiro. Eu falo, não. Se você está precisando, você espere. Você vai lá, que eu vou dar um jeito de terminar por aqui. Eu vou comprar o remédio para você lá e vou te entregar. Mas não quis. Uma vez veio outro cidadão aí também, que é uma passagem. Né? Só que esse estava. Bom, quero ir para tal lugar, não tem dinheiro, tal. Você vai que hora? Tal hora. Eu falei, pois é. Então, tal hora você esteja lá na rodoviária lá. Que eu vou lá, vou comprar a passagem para você, você vai embarcar no ônibus. Né? Só que esse cidadão estava lá. Comprei a passagem dele, montou no ônibus e foi embora. Mas a gente tem que ter uma certa cautela. Não é chegando assim, né? Não é chegando assim, igual uma vez lá na minha mãe. O cidadão lá pedindo as coisas, oh, em casa não tem arroz, deu arroz para ele. Pegou arroz e levou lá na venda para ver se trocava por pinga. Então, preciso analisar para ver realmente a necessidade. Está dizendo, se alguém pedir e realmente estiver precisando, nós não podemos desviar dele o quê? O nosso olhar de não atender. Mas tem coisas que tem que serem o quê? Analisadas. Analisadas. Igual lá todo dia eu vou trabalhar, lá entre a Paranaíba e a Filinto Miller, tem um rapaz de barba ali, ele pede dinheiro, todo dia cedo ele está ali, pedindo dinheiro ali. E aí você passa na hora do almoço, e está bêbado com a latinha de cerveja ali. Ó. Ele é uma pessoa viciada, ele está ali direto pedindo, você passa na hora do almoço, o homem está bravo, porque as pessoas dão, ele vai encher a cara. Então aí cabe, não só nós, mas cabe a assistência social aí, procurar do município, verificar se é transtorno, o que é que está acontecendo com esse cidadão, para ver se tira ele dessa situação terrível. Então são pessoas que alguns são os aproveitadores. É desse jeito, irmãos. Olha o que Jesus vai ver. Nós lemos lá em Levítico. Olha só. Levítico 19, 18. Não te vingarás e nem guardarás iras contra o filho do teu povo, contra os teus irmãos. Você não deve vingar o teu irmão e nem guardar ira contra ele. Mas você deve amar o teu irmão como a ti mesmo. E Deus está dizendo, eu sou o Senhor. Eu sou o que governo, eu sou o que determino, eu sou o que estabeleço todas as coisas. E eu estou dizendo, não tome ira e nem vingança, mas ame o teu próximo como a ti mesmo. É eu que estabeleço o princípio, Deus está dizendo. Só que os judeus agora, os fariseus, meus irmãos, eles eram tão hipócritas que eles aumentaram aquilo que estava escrito. Aí Jesus vai dizer para eles, olha, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Esse aborrecerás aqui não tem no original, não tem lá no texto. Mas Jesus está dizendo o que eles estavam falando. Vocês estão dizendo, é vocês que estão dizendo, que deverá amar o teu próximo
e odiar o teu inimigo. Mas isso não estava escrito, esse odiar. Mas Jesus agora cria um novo princípio agora, baseado no acréscimo dele, dizendo: olha, eu porém vos digo, amarás o vosso inimigo, e bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Vocês olham que aquilo que ele dizia, olho por olho, dente por dente, Jesus está dizendo: olha, não será assim. Vocês deverão amar os vossos inimigos. Vocês deverão bendizer em vez de falarem mal. Fazer o bem aos que vos odeiam. E ele fala: e agora, orai por eles. Então a maneira do cristão agir é diferente do princípio do olho por olho, dente por dente. Então eles haviam acrescentado: odiarás o teu inimigo. Jesus fala: não. Não deverás odiar o inimigo, mas amá-lo. Interessante que o princípio do reino de Deus, ele é mais elevado. E ele é mais sublime do que o princípio dos homens. O princípio dos homens é: amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. O princípio de Deus é: amarás o teu inimigo e orarás por ele. Desejará o bem para ele. Esse é o princípio do reino. Esse é o princípio que Jesus deseja que nós fazemos para o nosso próximo. Olha o que Jesus disse: olha, fazendo isso, olha, vocês serão filhos do Pai. Então quem é filho do Pai vai amar a todos, independentemente se é irmão ou é inimigo. Porque, olha, Deus faz com que o sol se levante sobre maus e sobre bons, e a chuva desça sobre justo e injusto. Você está vendo aqui que Deus faz um trocadilho de palavras? Deus está dizendo: olha, o sol vem sobre o ruim e sobre o bom. A chuva cai sobre o justo agora primeiro e o injusto depois. E o sol cai sobre... Então Deus está dizendo que ele não faz diferença. Ele abençoa a todos os homens indistintamente. A chuva que choveu hoje aqui, ela caiu sobre todos. Deus, meus irmãos, ele não faz acepção de pessoas. É claro que aqueles que andam na iniquidade, na impiedade, se não se arrependerem, irão no futuro enfrentar o juízo do trono branco, aonde serão condenados e lançados no lago de fogo e enxofre. Aqueles que não se arrependerem e continuem praticando obras perversas, obras malignas. É claro que lá na frente vai ter uma sentença, mas agora Deus continua tratando a todos sem acepção de pessoas. O desejo de Deus é que todos os homens se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade, para que possam se arrependerem e aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sabe qual que é a maneira de vencer o inimigo? No sentido das pessoas que nos querem o mal? É orando por ela para que elas venham se converter. Porque de inimigo vai se tornar nossos irmãos. Se aceitarem a verdade do Evangelho e o Espírito Santo operar nela. Quer vencer o inimigo? Ore para que Deus venha salvar. Ore para que ele venha ter um encontro com o Senhor. Porque isso acontecendo, meus irmãos, uma alma vai ser salva e você vai ganhar mais um irmão. Mais um irmão. Então nós vemos aqui que o verdadeiro sentido da lei, ela está baseada o quê? No
amor. O amor, meus irmãos, é a base de tudo. Paulo até fala para dentro da igreja, relacionado ao amor. Não adianta falar línguas estranhas, não adianta profetizar, não adianta ter recursos para repartir para todo mundo. Se não tiver a essência do amor de Deus, isso não é nada. Não é nada. Porque nós vamos ver Jesus falando em Mateus, que alguns vão ser apartados, jogados no fogo do inferno, dizendo: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós fazemos muitas maravilhas. Então, o que vai identificar um discípulo de Jesus é o amor de Deus manifestado nas suas ações. O amor é a base de tudo. E Jesus está dizendo aqui, olha: pois se amardes os que vos amam, olha só, se vocês amarem os que vos amam, que galardão terei nisso? Não faz assim também os publicanos? Meus irmãos, o amor natural, ele é encontrado dentro de vários grupos. O amor natural, ele é encontrado dentro do casamento. O homem e uma mulher. Há o amor eros, o amor erótico. Mas esse amor natural, sentimental do homem, ele é falho. Uma pessoa atrai a outra. Uma pessoa abandona a outra. Uma pessoa mente para outra dentro desse relacionamento que é tão sublime, que é tão lindo, do homem com a mulher. Ambos se tornam uma só carne. Mas esse amor, ele ainda é deficitário. Ele ainda é frágil. Ele ainda se rompe, o amor eros. Malaquias diz que os sacerdotes, Malaquias, que os sacerdotes haviam se casado com as mulheres da sua mocidade. Aí o tempo se passou, as mulheres ficaram um pouco mais experientes. Aí eles estavam trocando as mulheres experientes por as mulheres mais novas. Aí ele vai dizer: olha, goza o quê? A vida com a mulher da tua mocidade, daquela que você conheceu lá no início. Continue com ela. Goze a vida com ela. Porque ela ficou mais experiente, ficou mais madura, e eu não estava mais querendo. Vamos arrumar uma mais nova. Então nós vamos ver que o amor eros, ele é ainda imperfeito. Tem um amor que nós conhecemos também, o amor dentro da família, o amor estorge. Do pai para com o filho. Dos irmãos para com os outros. Nós vamos ver que esse amor ainda é falho. Sabe por quê? Porque a mãe vê o filho praticando uma maldade e ela não corrige. Ai, meu filhinho, não corrige. Não disciplina. Pai matando filho, filho matando pai, irmãos matando irmãos. Esse amor ainda ele é falho, o amor estorge, como o amor eros. É o amor filia, o amor da amizade, do relacionamento. A pessoa me quer bem, aquele abraço, também quero bem a ela. A pessoa te trata bem, você, cria aquele vínculo ali. Mas no dia que ela pisar no teu carcanhar, ou coloca no pé, como aquele negócio que eu no calo, né? O dia que ela pisar no seu calo, acabou a amizade. Porque o amor, filia, alguns falam fileu, ela está relacionado no relacionamento das amizades. Fulano me trata bem, eu trato ele bem, ele me chama para ir na casa dele comer um churrasco, eu vou, o dia que ele não chama, aí o negócio quebra, né? Esse amor ainda é falho. Então o homem conhece parcelas do amor, mas de um amor limitado, de um amor humano. Mas esse amor que ele está dizendo aqui,
que nós devemos amar o nosso próximo é o amor ágape. É o amor sacrificial. É o amor que Cristo teve por nós, que Deus teve por nós. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que morresse no meu e no teu lugar ali na cruz do Calvário, para que nós venhamos a ter vida e vida com abundância. Vocês que são pais, que são filhos, vocês sacrificaria um filho, ou uma mãe, ou um pai, para que todos aqueles presidiários que estão ali na penitenciária, aqueles 600 ali, fossem todos absolvidos e fossem libertos dos seus crimes? Alguém de vocês aqui faria isso? E assim éramos nós. E eu e você éramos prisioneiros do diabo. Estávamos, meus irmãos, sentenciados à condenação eterna. Sentenciados ao inferno. Mas Cristo nos amou. E o amor do Pai é tão grande que Ele manda o seu único filho para morrer no meu e no teu lugar. Então, o amor ágape, ele é um amor sacrificial. Ele não se porta de maneira indecente. Ele não age no calor das emoções. Mas ele sabe esperar. Ele é paciente. Ele é benigno. Ele não deseja mal. Ele deseja o bem. Ele é tolerante. Tolera em determinado tempo. Mas quando é necessário disciplinar, ele disciplina. Então nós somos chamados a amarmos uns aos outros com esse amor envolvente. Porque quando o amor ágape há dentro do amor eros, não há traição, não há adultério, não há prostituição, não há infidelidade. Quando o amor ágape, ele é derramado na união onde há o amor eros. Quando o amor ágape é derramado dentro do amor estorge, do amor familiar, haja o que houver, meus irmãos, o assassinato, a morte, a maldade não vai acontecer, porque o amor de Deus reina ali dentro. Quando o amor ágape, ele é derramado no amor filia, nas amizades, não há traição. Não há inimizade, não há engano, as relações são verdadeiras. Então, o amor, ele é a base de tudo, é a base da perfeição. E ele diz, olha, sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Essa perfeição que ele está dizendo aqui, como o nosso Pai é, ele fala, olha, o Pai, o sol nasce sobre o bom e o mal. A chuva cai sobre o justo e sobre o ímpio. Deus está amando a todos de uma maneira distintamente. Deus não faz distinção, indistintamente. Deus ama a todos, sem acepção, derramando as suas bênçãos. E nós temos que buscar essa perfeição, amar a todas as pessoas, independentemente se serem pessoas boas ou serem pessoas ruins. Ou seja, nossos irmãos, ou não sejam nossos irmãos, nós temos que amá-las. Amá-las. Porque se nós amarmos os nossos inimigos, nós vamos querer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que eles tenham encontro com Jesus e tenham os seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida no céu. Interessante quando diz essa palavra. Sede, pois, perfeitos.
Essa palavra perfeitos é teleus. E uma das variantes dessa palavra teleus, perfeito, é completo, que não precisa ser preenchida. Então, quando o amor de Deus ele é derramado em nossos corações, os nossos corações estiverem completos, não precisar ser preenchido, a maldade ela vem e não encontra lugar para entrar. Porque o amor já envolveu tudo isso. A traição ela vem, ela não vai encontrar. Porque o amor já preencheu tudo isso. Não vai haver lugar para a maldade. Para o maligno. Quando todo o nosso coração ele estiver envolvido com o amor de Deus. Isso para o homem natural pode ser algo impossível. Mas para o homem espiritual, meus irmãos, todas as coisas é possível, porque o Espírito Santo habita nele. Habita em nós. Se habita em nós, nós temos valor. Porque somos vasos preciosos para Deus, que tem uma essência poderosa que é o Espírito Santo para operar o querer e a vontade de Deus em nossos corações. Deus nos chama para vivermos neste mundo como seus discípulos, em um novo estilo de vida. Não é mais conforme esse mundo, mas conforme a sua palavra. E para vivermos essa verdade, nós temos auxílio vindo do céu, que é o próprio Espírito Santo habitando em nós, produzindo em nós um genuíno amor, para que nós venhamos refletir a imagem de Cristo em nossas vidas. Então que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam nesta manhã, através dessa transmissão. Que Deus continue derramando desse amor maravilhoso sobre a sua vida. E não coloque guarda-chuva não. Deixa ser molhado pelo poder de Deus. E nós seremos transformados de glória em glória, até sermos arrebatados para estarmos nas mansões eternas. Amém, irmãos? Então fique na paz, que Deus abençoe todos vocês.